trust in me. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de Dislexia com Café. Bom dia! Hoje temos uma convidada especial, rapidinho que ela já vai se apresentar. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, Mônica, bom dia, Maria, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um podcast Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, também sou disléxica, com 2 filhos disléxicos, e sou tutora para disléxicos, psicopedagoga, terminando aí o mestrado em neurociência. E a gente aqui no podcast a gente tenta sempre trazer informações atualizadas, profissionais, convidados, pessoas que podem agregar e ajudar aí na sua vida do dia a dia, como mãe, como professora e também como profissional da área. Hoje nós temos uma convidada super especial, ela se chama Maria, ela vai se apresentar, vou passar a palavra para ela. Seja bem-vinda, Maria. Bom dia, Mônica. Bom dia, Carol. Bom dia para quem está nos assistindo. Eu sou Maria Lúcia, sou neuropsicopedagoga e moro em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a Mônica e a Carol pelo convite, por poder ter a oportunidade de discutir um assunto tão importante que é a aprendizagem das crianças com dislexia. E a minha formação acadêmica, ela foi toda voltada para a área da educação. Então, eu iniciei a minha graduação em pedagogia em 2006 e nunca mais parei. Continuo estudando até hoje e cada vez mais me parece que a gente tem que estudar para dar conta das demandas que o mundo atual nos coloca. É verdade, arrasou. A gente queria saber, sempre estudando, né? A gente queria saber se você lembra do primeiro contato que você teve com um aluno ou com um paciente com dislexia e o que te marcou nesse momento? Então, fora a graduação que a gente teve contato, né? Mas de uma forma mais teórica, sem tanta prática. A minha primeira experiência com um paciente disléxico foi em 2019, foi de uma menina, e foi muito interessante, muito coerente, porque a família me procurou por receber o diagnóstico da menina. E a mãe chegou para mim no consultório e perguntou se eu poderia ajudar eles, e ela logo foi falando que ela tinha dislexia, e a gente sabe que a base da dislexia é genética. Então, foi muito importante a mãe trazer esse dado e, então, pediram se eu podia ajudar. E eu, com certeza, eu disse que sim, eu acolhi a família, acolhi a menina, fiz avaliação, percebi as dificuldades e as potencialidades dessa menina, dessa paciente. E o meu trabalho foi de muita intervenção, assim, no sentido de acompanhar o processo da menina e de orientar muito a família. Então, eu acho que essa questão de orientar a família, isso ajuda muito, porque o paciente fica conosco uma hora por semana. Então, se a gente não orienta muito bem a família, a evolução acontece, mas não tanto quanto se a gente se coloca como parceiro da família, da escola. Então, foi o que eu fiz. Eu orientei muito a família no sentido do que poderiam fazer em casa, de quais treinos seriam importantes e de como poderiam fazer esse acompanhamento. E essa família foi uma família muito especial. Eles se engajaram tanto, foi muito especial mesmo. E também, depois de acolher a família, de fazer essa avaliação inicial, eu fiz contato com a escola. E essa menina, ela tinha uma professora muito aberta às trocas. A gente trocou muito. Quando ela tinha uma dúvida, ela me perguntava. Quando eu percebia algo na sessão que eu pensava, eu preciso passar isso para a professora, é muito importante. Eu fazia esse contato, a gente tinha
trocado os nossos contatos de WhatsApp, né? E aí eu fiz muito essa troca, assim. Então, me marcou muito essa experiência e foi muito especial. E é um caso que eu agora essa paciente adolescente. E esses dias eu fiquei sabendo, hoje eu não estou mais acompanhando ela, mas esses dias eu fiquei sabendo que ela está muito bem na escola. Então, esse foi, assim, meu primeiro contato e isso me mostrou, essa experiência me mostrou o quanto a orientação, o suporte adequado fazem a diferença na vida da pessoa com dislexia. Ela não deixa de ter a dislexia, mas ela acaba tendo suporte, ela acaba tendo ferramentas para se organizar na vida. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Mônica. Sim, Carol, você quer falar? Teu áudio, mas tá não está. Agora estou. Ah, ok. Não, queria falar que essa fala da Maria foi fantástica, porque isso aconteceu aqui em casa também. Se meu marido não tivesse acompanhado e mudado a mentalidade dele, né? Se a casa toda tivesse acompanhado, e os profissionais falavam, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Não critique ele. No momento que ele não quiser estudar, é porque ele está cansado, faça as pausas. Se a gente não tivesse ouvido no início de tudo, né, os profissionais, hoje a gente teria, acho que, um menino rebelde, teria abandonado a escola, né? Eu, sei lá, acho que não ia ter prosperado tanto quanto prosperou. Hoje ele vai super bem na escola, ele, o irmão, eu. Então, assim, essa sua fala infelizmente, não são todos os pais que entendem isso, né? A casa precisa mudar, a rotina precisa mudar, tudo precisa mudar. E é um apoio, assim, imprescindível, fundamental para essa criança disléxica. Eu acho que a tua fala, Carol, e eu vejo você sempre falando, e a gente percebe isso, é entender, tanto o profissional, mas principalmente a família, entender que a gente tem que tirar um tempo do nosso dia, em algum momento, para acompanhar, para fazer os treinos, porque só dizer para a criança não tem essa maturidade ainda para dar conta disso, de saber se organizar sozinha. E cabe à família tirar um tempo, sentar junto no começo e ir fazendo esses treinos que são importantes para ela evoluir. Sabe o que também me lembra muito? A gente vê muitos pais que acham que assim, a dislexia está lá na escola. Então, quando a criança está lá, o professor tem que fazer tudo certinho, porque lá na escola ele tem que ter adaptação. E aí não leva para casa. Aí, assim, na casa acabou, né? O resto da vida da criança, não tem mais. E não é, gente, é o dia inteiro. Então, os pais também precisam levar para dentro de casa, aprender do jeito que a Maria falou. É todo mundo integrado, né? Então, dentro de casa também. Ele vai fazer adaptações no dia dele de estudo, no dia a dia, né, o dia todo. Aí daqui a pouco está automatizado. Então ele vai chegar na escola, ele vai ser autônomo. Ele vai estar fazendo tudo sozinho, tranquilamente. Vai crescer um adulto autônomo, com autoestima, sabendo que é capaz, né? Automatiza, gente. Isso é real. Também, Mônica, existe o contrário. Existem famílias tão especiais que elas vão atrás de tudo tanto, e às vezes a escola não acolhe tanto, não adapta tanto. Existe isso também, né? Também. Com certeza. Verdade, é uma realidade que ainda tem no Brasil, mas eu acredito que vai terminar brevemente, porque a informação chegando, né, tudo começa a mudar. E a informação está chegando no Brasil. Então, a gente está vendo já muitas mudanças. Maria, me fala uma coisa. Me fala sobre a diferença entre a escola e o consultório, porque você trabalhou nos dois. E você já trabalhou tanto como professora, né, com uma sala de aula, mas também com um paciente, né, singularmente, 1 a 1, entre você e o paciente. Então, quais são essas diferenças, né? As diferenças mais marcantes entre esses dois contextos e como tratar
né? Quando você tem um aluno disléxico, como tratar a dislexia em uma sala de aula ou num consultório? Bom, eu acredito que as diferenças, as principais diferenças sejam que a escola, ela foca mais na aprendizagem acadêmica, então no desenvolvimento das habilidades da leitura, da escrita, do cálculo, da socialização, do desenvolvimento do corpo como um todo. E a individualização, a gente percebe isso na nossa realidade aqui eu acredito que na de vocês também, de que a individualização acaba ficando mais difícil na escola pelo fato do professor ter muitos alunos em sala de aula. E tem escolas onde o professor realmente tem 25, 30 crianças. E como a gente vive hoje numa sociedade muito diversa, a gente sabe também que a sala de aula é diversa, não tem só uma criança com alguma questão. Então, eu acredito que isso seja mais difícil de dar um acompanhamento mais individualizado para a criança. Mas tem uma coisa muito interessante hoje, já em muitas escolas, na maioria delas, nós temos os monitores ou auxiliares de educação. Então, que conseguem dar um suporte para o professor para ter um olhar de cuidado com esse aluno que exige algum acompanhamento mais especial durante a aula, e às vezes é um acompanhamento sutil, e às vezes é mais profundo. E no consultório, o foco acaba sendo no perfil de aprendizagem da criança. Então, a gente, em primeiro lugar, acolhe a família, faz uma anamnese mais profunda para entender o histórico, como foi a história dessa criança de aprendizagem, a gente investiga as causas dessas dificuldades, a gente aplica testes padronizados, qualitativos e quantitativos para ver como essa criança está em relação à faixa etária dela, a gente investiga quais são as dificuldades e, em cima disso, a gente organiza um plano de intervenção. A gente observa, na verdade, desde a rotina também em casa, como tá? Tem alguma coisa que a gente pode contribuir para a família que possa agregar? E depois, então, no plano de intervenção, a gente olha o que a gente pode fazer no consultório, a gente faz contato com a escola, a gente tenta fazer essa troca de o que eu posso contribuir com a escola. A gente orienta o profissional, a escola. Então, eu acredito que as principais diferenças sejam essas, que na escola é um olhar um pouco mais amplo, pelo fato de ser coletivo, e no consultório a gente consegue dar mais atenção aos detalhes específicos e consegue fazer uma intervenção muito próxima da criança e da família. E eu acredito que esses dois ambientes, eles se complementam. A gente percebe que isso dá muito certo quando existe essa troca. Perfeito, é isso mesmo. Você sabe que aqui na Itália, quando a gente fala sobre adaptações, né? Isso não quer dizer que, eu acho que é até um medo que os professores no Brasil têm. Fala adaptação, acho que vai adaptar tudo, né? Livro, acho que vai ter que virar de ponta cabeça para poder dar aula para esse 1, 2, 3 alunos neurodivergentes que eles têm na sala. E, na verdade, não é isso. Eu vou dar um exemplo aqui da Itália, tá? Na sala de aulas, hoje, na sala de aula do meu filho, tem 3 disléxicos, um menino com TDAH. Eles são no 2º ano do ensino médio. Então, o que os professores fazem? Eles têm, cada aluno tem o seu PEI, com todas as adaptações no PEI. Cada professor lê o PEI desse aluno e fala, olha, a prova tem que ser adaptada. Então, a prova é adaptada, o conteúdo é o aluno em casa que vai adaptar, como ele achar melhor. O professor falou, você prefere um resumo com o ChatGPT? Faça. Você prefere usar um mapa mental? Faça. Você prefere que a sua mãe faça o resumo, que a sua mãe te explique? Ok. Você quer gravar a aula? Grava, para depois ouvir em casa. Você quer que eu prepare um resumo para você? O aluno vai falar sim ou não. Então tem esse acordo e essa liberdade.
para que o aluno, o nosso intuito sempre é a autonomia, né, desses alunos. Então, para que esse aluno que vai, a gente já está pensando na faculdade, que ele tenha essa autonomia de pegar um livro, porque na faculdade é um livro por né, cada semana, um livro e resumir, né? Aqui as provas são muito orais, a maioria são orais, então quer dizer, resumir e depois ter que ali ficar falando, porque a prova é oral. Então, quer dizer, não é o fator como os professores no Brasil pensam, né? Eu já recebi mensagem assim, de professores no Brasil. Eu peguei a minha sala de aula, eu peguei a minha classe e são 3 alunos com dislexia. O que eu faço? Tipo, desesperado, né? Agora, não faz nada, calma, segue o PEI, usa as adaptações. Esse aluno vai, por isso que a sua fala foi muito assertiva, porque você falou, precisa ter o trabalho de casa. O trabalho é em casa com os pais, o pai treinando, o pai usando adaptação, a mãe também, senão não funciona, né? O profissional também, o profissional que treina, o que a escola não precisa fazer exercício de coordenação motora, porque é o profissional que vai fazer isso, né? O profissional que vai fazer o treino de leitura, não na escola. Então, assim, essa sua fala foi ótima, e eu só quis complementar para que os professores entendessem que o trabalho deles é perfeito, eles só precisam ler um pouquinho mais o PEI, né? Um relatório do aluno, para que ele conheça realmente esse aluno e entenda que as adaptações são feitas de um modo tão natural, tão tranquilo, que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Então, a gente volta àquela questão, né, Carol? Informação. Vamos ter informação. Que a gente bate tanto na tecla, né? Sim. Verdade. Ótima pergunta. Fala. Pode falar, Maria. Eu ia complementar a fala da Mônica, que ela falou das adaptações. Eu acredito que ainda seja, pelo menos aqui no Brasil, eu vi que vocês estão mais adiantados lá, Mônica, isso me deixa muito feliz. E eu acredito que aqui não esteja ainda tão claro o transtorno, como ajudar essa pessoa e quais adaptações existem, de alguém poder falar isso de uma forma mais simples para chegar nos professores. E o medo de que seja pior do que de verdade é que eu tenho a minha pasta lá que eu utilizei sempre, todo ano, e agora eu tenho 13 alunos com dislexia na minha sala, e aí pensar que tem que mudar tudo. E não é só colocar um incremento, adaptar para que seja possível para que todos os alunos consigam aprender. Então, é isso. E eu acredito que uma coisa que também ainda interfere, que nós temos para evoluir, é ter o diagnóstico da criança, saber o nome do transtorno. Porque como não tem, e aí fica no limbo, tá? Como faz para essa criança? Exato. Tem uma pergunta, eu queria só falar uma coisinha, rapidinho. Então, esse negócio do diagnóstico, eu também acho super importante, porque eu vejo as pessoas falarem assim, não, tudo bem, olha, acontece isso, isso e isso lá em casa, a criança está assim, assim, assim na escola, aí você acha que pode ser dislexia? Eu falei, gente, faz o diagnóstico, por que não vai fazer o diagnóstico para saber exatamente o que a criança tem? E aí sim, entrar com as adaptações corretas, as técnicas, né? Não, eu acho que ainda é cedo. Eu acho que ainda não precisa. Vamos deixar ela amadurecer um pouco. Né? Não, gente, quanto mais cedo, melhor. A criança está sofrendo, a criança está mal, ela está lutando. Sendo que ela tem um monte de armas para ir super bem, e ela está lá lutando sozinha. Eu vejo muito isso. As pessoas, não sei, não querem fazer. Já perguntei para algumas, por que não fazer? Não, porque aí vai rotular a criança, vai botar na testa dela, né? Escrito o que ela tem. Eu falei, não, gente, ela vai se entender, ela vai nomear o que ela sente. A dizer que você não vai sumir porque não tem diagnóstico, ou TDAH, enfim, né? Aí eu acho tão importante também, falo. Eu acho que não é porque não quer, eu acho que é porque é caro ainda no Brasil. Também. A minoria pode fazer particular, que sai muito mais rápido do que você ir na fila do SUS, né? Aquela burocracia, ou até mesmo um convênio médico. Nossa, gente, eu estou tendo tantas reclamações de
alunos, né, que usam convênio médico e o profissional não sabe como trabalhar, aí leva o material do curso para o profissional, aí coisas assim, método fônico, multissensorial, articulatório, que todo psicopedagogo deveria conhecer, né? Então Sim. você fala, meu Deus, né? O Brasil está muito no início. Mas eu já vi, Carol, eu já vi casos de pessoas que poderiam pagar, e não foram algumas, elas teriam condições, e mesmo assim, não, acho que ainda não. Então, assim, eu acho que tem os dois casos, né? Realmente, aqui no Brasil é caro e ainda está complicado. Mas as pessoas que podem jogam para frente, sabe? E aí fica a criança lá na escola tentando se virar, né? Judiação. Judiação. Vamos ler a Andrea. Oi, Andrea, tudo bem, querida? Ela escreveu aqui. Aqui sofro, mudei de escola e, de novo, a escola não ajuda. Meu menino de 12 anos, 7ª série, e não consegue ler e escrever. E na sala fica simplesmente ignorado ali. Judiação. Ela escreveu mais uma mensagem aqui, ó. Na vida real de quem depende do SUS, a escola pública, o diagnóstico, essas adaptações só existem na teoria. Então, esse núcleo, né, de população que eu vi bastante nos estudos, que eu também não imaginava que fosse, na verdade, não é como falar? Estou com minorança na cabeça. Minoria. Minoria. Não é a minoria, na verdade, é a maioria. Depender do SUS, né? Depender de um fono, de um psicopedagogo, de um psicólogo, a demanda é muito grande, porque a gente, graças a Deus, hoje tem o nome, né? Transtorno de aprendizagem. Então, quando você vê que, como a Andrea, o filho, 12 anos, não está conseguindo ler e escrever, você vê que a inteligência é normal, que o menino conversa, que o menino em casa só falta se pendurar no lustre porque é super enérgico e tal, mas a escola não produz igual todo mundo. Aí você fala, ué, como assim não lê? Né? 12 anos, o que está faltando? Onde foi que eu errei? Ou a escola errou? Então vou mudar de escola. Comigo aconteceu isso também. Mudei acho que umas 7, 8 vezes de escola, né? E nunca fui diagnosticada. Então, ele vai conseguir. Andréia, vou te dar aqui, ó. Ele vai conseguir ler, vou te dar uma esperança, um alívio, ele vai conseguir ler. Porque se você der para ele livros, informação, seguir o nosso canal, tanto o meu, quanto da Maria, quanto da Mônica, você vai pegar dicas, você vai começar a usar, porque mãe é mãe, professora, psicóloga, motorista, médica, e você vai conseguir ler. Mas a parte mais importante é não desista, né? Tenta ir no postinho, no SUS. Um profissional agora, se você não sabe, dia 11 de março, o CEDA, que é o Centro de Diagnóstico de Transtorno de Aprendizagem, que é em colaboração com a Associação Brasileira de Dislexia, eles estão fazendo uma triagem para o pessoal de escola pública. Então, liga para eles, entra lá no Instagram, @CEDA, CEDA, para você pegar as informações, entrar lá, fazer a triagem com o seu filho, né? Essa parte social é importante. E também ir nas faculdades onde tem psicopedagogia, fonoaudiologia, normalmente tem o núcleo e tem uma parte social, tá? Então, não desista, vai atrás, vai. Mãe de disléxico tem que, rasgar um peão por dia. Sim. E manda mensagem pra gente, André, ele te ajuda, viu? Pode mandar mensagem no nosso Instagram. Então, tem um barulho muito alto. Eu acho que é o microfone. Tá com o microfone pertinho aqui da roupa, Maria? Não. Não? Eu nem estou usando, na verdade, o microfone, só o fone de ouvido mesmo. Ok. Pode ser o fone de ouvido que encosta aqui, ó. Às vezes. No cabelo. Pode ser. Melhorou? Acho que sim. Sim, mas é só às vezes. Desculpe. Imagina. Ok, vamos lá. Ó, a Samara escreveu aqui, bom dia, a questão de diagnóstico me dói demais.
quando vejo que muitas crianças são taxadas de burrinhas e, na verdade, precisa de ajuda, e muitas vezes os pais não sabem para onde correr. É isso mesmo que a gente estava falando, né, aqui. Maria, vou sair um pouquinho do script, hein? Me fala um pouquinho se você já teve na escola algum caso, né, de família que não tinha condições de ir para um acompanhamento privado, né, particular, e teve que recorrer ao SUS e aquela demora para sair o diagnóstico. Aconteceu alguma situação dessa? Do diagnóstico, não tanto, tá? Mas da intervenção, sim. Por exemplo, tem famílias que elas estão no ensino público e, às vezes, eles têm ali o acompanhamento. Por exemplo, na nossa cidade, uma parte que são encaminhados para a PAI. E aí a PAI faz o acompanhamento. Tem lá os profissionais que atendem essa demanda. Mas tem um limite. E aí as crianças ficam lá meses e ano esperando esse atendimento. Só que imagina o quanto a gente perde para uma criança que agora é novinha, que a gente poderia aproveitar todos os neurônios disponíveis, e essa criança vai perdendo se ela tem alguma questão na linguagem, se ela tem uma questão na aprendizagem. Imagina o prejuízo. Então, tenho esse tipo de situações. Também agora, lembrando, né, que tu perguntou, tem um menino que eu acompanho, que ele era de uma escola pública municipal, e ele tinha o acompanhamento de fono por este motivo, porque as escolas públicas municipais aqui, ele tinha esse direito. E agora ele foi para o primeiro ano, e é escola estadual. E aí a profissional esperou até passar todas as férias agora, para avisar a família que agora ele não teria mais esse direito. E aí agora a gente está indo atrás para ver como que a gente faz para esse menino poder voltar a ter a sua terapia, o seu direito atendido. E ele é um menino que ele tem sintomas, enfim, que daqui a pouco ele pode ter um diagnóstico de dislexia. Tem vários indícios ali que nos indicam, mas ele já está em intervenção desde o ano passado. Então, a gente já está de olho nisso, mas ainda não é possível fazer o diagnóstico, mas ele já está tendo o acompanhamento. Diagnóstico precoce, uma maravilha. Isso. Intervenção precoce, maravilha. Eu coloquei aqui, ó, para Andrea, para Samara, tá bom? Para quem precisar, o site da ABD, da parte do CEDA, que é o Centro de Diagnóstico. Você clica, entra lá, tem o telefone, liga para eles, que dia 11 de março vai ter essa triagem. É legal, é interessante, né? Porque já pelo telefone eles já fazem uma espécie de triagem para ver se você entra no quadro, tal. Então é importante, tá? Um outro ponto também, peraí, antes da gente ir para a próxima pergunta, né? Quando fala sobre, quando eu ouço sobre criança que não tem ajuda, eu li aqui, ó, que a Andrea é a avó do garotinho de 12 anos, que ela não é, que na verdade ela é a avó, ela cuida porque nem os pais, né, se interessaram. Aí meu coração faz assim, ó. Então, eu queria falar também que tem o grupo Mães do Brasil, que é um grupo de mães que se reuniram e tem uma associação em cada cidade, né, de São Paulo, estado de São Paulo, e algumas dessas associações têm núcleos de diagnósticos e tem a parte social. Inclusive, o próximo podcast que a gente... acho que vai ser em março, né, se eu não me engano. Vai ser com o núcleo da Bahia, de Salvador, que tem uma parte social também. Então, quer dizer, você precisa estar informada, né, entrar ali no Instagram da Mônica, sabe, o Gislete, no Instagram da Maria, no meu, no Enfrentando a Dislexia, para poder saber dessas informações, tá bom? Então, vocês não estão sozinhas. Tem uma rede de apoio aí, tem um núcleo, tem mães e profissionais trabalhando e batalhando por vocês, viu? É importante a gente ter essa palavra, né, de... É verdade, de acolhimento, né? Acolhimento, isso. Tem mais alguma pergunta, Carol? Sou eu? Eu que vou fazer a pergunta agora? Não. É pergunta alguém mandou mais alguma? Não. Não? Ah, então tá. Posso fazer uma? É que Vai. tem uma que eu queria muito saber
da Maria. Maria, eu sei que você fez um trabalho lindíssimo numa escola, uma consultoria que você fez. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa consultoria e dessa escola procurar um profissional para entender melhor, né, a dislexia, o que eles podiam mudar e se, na sua opinião, assim, na sua vivência, você acha que as escolas estão começando a mudar? Eu fiz, sim, esse trabalho. Então, o nosso trabalho de psicopedagogo, ele nos possibilita, né, faz parte do nosso trabalho, fazer visitas na escola, observar essa criança no contexto escolar. E foi numa oportunidade dessas, onde eu fui numa escola de educação infantil muito especial, fui observar um paciente meu, e toda vez que eu ia lá na escola, eu sempre parava e a gente conversava, eu, a diretora, a coordenadora, enfim, a vice, a gente sempre parava um pouquinho e conversava sobre como estavam as crianças, né, fazíamos trocas. E nessa troca, num dia, elas acharam tão incrível o trabalho do psicopedagogo, de ter esse olhar diferente, de saber como trabalhar, como ter o manejo das crianças, enfim, elas gostavam muito das orientações que eu passava, e aí elas me convidaram, elas me pediram se eu não gostaria de fazer um trabalho de consultoria nessa escola, de fazer observações em cada sala de aula na escola, para poder perceber melhorias no aspecto físico, no aspecto pessoal, de como poder ajudar, talvez a orientar algum professor, ou sobre algum manejo que estava acontecendo lá na escola. E realmente foi muito especial. E eu vi professores incríveis. Imagina que tinha crianças lá de 2 a 6 anos. E poder estar tão perto e poder observar e poder fazer apontamentos, enquanto que eu observei, eu percebi que aquela criança, ou que essa situação, ou talvez poderíamos ter este material nesta sala e aquele na outra sala. Sabe quando a criança teve tal comportamento, como o monitor poderia intervir? Então, nesse sentido foi o trabalho. E foi realmente muito incrível, e seria um sonho se cada escola pudesse ter um psicopedagogo que tivesse experiência em clínica mesmo, em atendimento, que fosse especialista nisso, não só alguém que tem só a formação inicial, né? E faria toda a diferença nas escolas, com certeza. E imagina para a escola ter um profissional lá, olha, vem lá na minha sala, dá uma olhada, não sei o que está acontecendo com essa criança. Eu queria que a pessoa se preocupe em dar a aula dele e a outra pessoa se preocupa em analisar a situação num outro ponto. É muito diferente. E aí, então, eu fiz esse trabalho de troca, de orientação, e depois eu fiz o fechamento com uma palestra sobre desenvolvimento infantil para todos os profissionais da escola. Foi muito legal. Maravilhoso. Que lindo esse trabalho, Maria. Muito obrigada. Nossa, foi um trabalho muito bonito. Imagina realmente, assim, se todas as escolas, né, procurassem, né, por esse profissional e tivessem esse cuidado, né, com as crianças. Nossa, ia ser incrível. Mas, como diz um amigo meu, mais longe já estivemos, gente. Mais longe já estivemos, né? Eu acredito que já fizemos sim uma boa caminhada, porque até eu tenho conhecimento também de algumas escolas na minha região, que muitos professores dos anos iniciais, eles têm formação em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia e em educação especial. Então, pensa o olhar de um professor que tem só a graduação inicial e pensa o olhar daquele professor que tem essa bagagem, né, consigo. É muito diferente. Isso me deixa muito feliz. Tomara que continue assim. Maravilhoso. A gente espera que chegue a neurociência na pedagogia, né? A neurociência entrando na educação para que o professor entenda melhor, né? Por que será que ele não está aprendendo? Peraí, né? Deixa eu mudar minha estratégia, né? Deixa eu mudar o ambiente da sala. Uma coisa simples. Estava falando sobre as cores, né? Ontem, anteontem, não lembro. E aí uma professora me escreveu ontem, né? E ela falou assim para mim: eu uso as cores com a matemática. Eu não me vejo
explicando a matemática sem usar as cores na lousa. Aí eu falei, olha que professora, que, né? Quer dizer, ela, sem ela saber, ela já estava ajudando os alunos neurodivergentes e ainda ajudando aqueles que não são neurodivergentes a entender com mais facilidade. Maravilhoso. Nossa, é verdade. Eu acho... Pode falar, Maria. Complementando a fala da Carol, quando a gente se aliviar e for saber de verdade a fazer a adaptação, tudo vai mudar. Porque, por exemplo, eu estava essa semana com uma paciente e ela estava aprendendo sobre regra de 3. E ela não tinha entendido nada, um exemplo. E aí a gente sentou ali e ela tinha uns problemas desse tamanho, onde ela tinha que tirar os dados. Aí tu imagina a leitura dela, imagina tirar os dados para fazer. E aí eu pensei, como que eu vou ajudar ela? Eu organizei uma descrição simples de nem 2 linhas, onde tinha os 3 dados que ela precisava para fazer a regra de 3 simples. E aí eu sentei com ela e eu disse, vamos, o que tu lembra, o que tu sabe da regra de 3? E ela me olhou, não lembro, não sei. E eu disse, então vamos lá, eu vou fazer essa primeira contigo e nós vamos fazendo devagarinho, ó, da onde vem esse dado, vamos organizar, depois a gente vai resolver. E nós vamos usar a tabela pitagórica, que tinha a tabuada, porque ela tem dificuldade de memorizar a tabuada, e nós vamos usar a calculadora, tá bom? Vamos lá. E aí fomos, gurias, ela saiu daqui radiante, e ela chegou em casa contando para a mãe, agora eu aprendi regra de 3. Então, olha, é se aliviar e é entender que a gente tem que fazer apenas um pouco mais simples, mas a gente não precisa fazer um outro conteúdo para o paciente com dislexia. O mesmo conteúdo, mas o ser mais objetivo que a gente tanto fala, fala sobre isso, né? Isso, perfeito. É verdade. E sabe, eu também acho que as pessoas, na hora que elas entenderem que cada um aprende de uma forma, também vai ser incrível, porque eu faço tudo colorido, né? Com uma boa disléxica, uso muitas cores. E o meu marido sempre falou para mim, para que você usa isso? Pelo amor de Deus, olha o tempo que você gasta, faz isso preto e branco para ser mais rápido. E por um tempo, antes de saber que era disléxica, eu pensava, meu Deus, será que eu perco o tempo mesmo? Mas quando eu fazia preto e branco, aquilo era tudo embaralhado, era um bloco de letras, não tinha sentido para mim. Aí eu falei, não, sabe uma coisa? Quando eu faço colorido, eu entendo. Então, eu vou fazer colorido. Por mais que ele ficasse passando por mim, falando que, né, que eu perdia muito tempo. E aí, depois do diagnóstico de dislexia, que eu entendi a importância das cores, puxando a tua fala, tá, Carol, das cores. Aí eu falei, tá vendo? As cores são importantes para mim. Então, se eu estudo diferente dele, não tem problema nenhum. Né? Eu estudo colorido, eu estudo tudo de caneta azul, um grande bloco de letras, está tudo bem. Então, as pessoas, elas estudam de forma diferente, elas aprendem de forma diferente. E é só isso. Eu acho que também todo mundo acha que é um negócio gigante. Não, é só diferente, né? Sim. É que tenta colocar todo mundo em uma caixa, né? Caixa. Aí você não entra naquela caixa, você quer sair e fala, mas você é diferente, né? É, exatamente. Ó, se eu fosse a aluninha da Maria, ela falou assim, cada um iria estudar de um modo diferente, né? Eu faria uma coisa diferente. Eu colocaria o textinho em áudio. Eu iria ouvir umas 2, 3 vezes o textinho com áudio. Aí depois eu faria como a Mônica, separaria como ela falou, em cores, e depois faria como a Maria fez, em blocos. Eu colocaria quadrados no papel, quadrados, e os blocos em, né, 3, 4, o que for do probleminha, porque o nosso visual é o que vai fazer toda a diferença. Se a gente não vê, o texto está lá, mas para a gente o texto é como se fosse um monte de jornal amassado, então não rola. Então, o nosso visual isso, a gente precisa ver isso no papel, no caderno, né? Então, eu faria os quadradinhos com os bloquinhos do enunciado, do que o problema estava pedindo, ouviria de novo
o problema para depois começar a fazer a minha conta. Eu faria, se eu, né, tivesse 12, 13 anos naquela época lá, eu faria, até hoje eu ainda faço assim. Mas na época, se eu soubesse, eu faria assim. E eu que aprendi essa tal dessa regra de 3 tem pouco tempo por causa do concurso, eu desenhava. Eu só desenhava, eu botava colorido, então eu fazia assim, dentro do texto, eu pegava os dados e botava, cada dado tinha uma cor. E depois eu desenhava, então se eram 3 dados, eu desenhava os 3 dados quadrados. Eu fazia tudo desenhado, tudo, então era um grande desenho. Meu marido ficava doido. Ele falava, meu Deus, cadê o número? Eu falei, não tem, é desenho. Ele olhava e falava, eu não estou entendendo nada. Eu falei, mas eu tô, relaxa. E eu acho que uma fração para mim é um grande tablete de chocolate. Faço todas as frações. Eu desenho um tablete de chocolate no meu caderno. Que legal. Que legal. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que a adaptação, ela é aprendida. Então, não adianta eu pegar todos aqueles apetrechos, todos aqueles recursos e dizer, ó, tá aqui, é isso aqui que um disléxico precisa usar e não ensinar a usar, né? Então, eu acredito que isso seja uma coisa muito importante também. Perfeito. Perfeita a sua fala, é isso mesmo. Tá. E falando sobre esse impacto na falta de conhecimento, né, tanto das adaptações ou como no geral, você já viu situações em que a falta de informação prejudicou diretamente um aluno ou um paciente? Como isso poderia ter sido evitado? Eu tenho, sim, um exemplo e eu acredito que o conhecimento, que a informação faz, sim, toda a diferença. Porque, por exemplo, se uma criança recebe mais cedo o diagnóstico ou se são percebidas as dificuldades e a família é orientada a buscar ajuda, porque, como nós falamos antes, às vezes tu não tem como fazer um diagnóstico muito cedo, mas a intervenção já pode estar acontecendo. No momento que a criança tem um problema de fala, eu já posso estar no fono resolvendo esta parte. Se tem uma questão motora, que a gente sabe que as crianças disléxicas às vezes têm questões motoras presentes desde muito pequenas, isso já pode estar sendo resolvido com um terapeuta ocupacional. O psicopedagogo pode acompanhar essa aprendizagem que lá no início é tão prejudicada. Por exemplo, a criança tem dificuldade para aprender a escrever o nome, já começa por ali as simples letras do nome, ela não consegue memorizar a sequência, não consegue organizar, ela não lembra o nome das formas geométricas, ela faz um festival de uma mistura. Então, se a gente souber as características do transtorno e se a gente fizer os encaminhamentos mais cedo, a gente vai ter crianças mais desenvolvidas e com menos sintomas na sua vida escolar mais para frente, no Fundamental 1, 2, né, se a gente começar a intervenção. Então, eu acredito que a informação inicial, ela faz toda a diferença. Ou então poder saber, estar muito bem informado sobre as características, sobre a intervenção, sobre como fazer, e de que nem sempre a gente precisa um diagnóstico para poder ir atrás e poder fazer uma intervenção. Eu acho que esse dado de buscar cedo a intervenção faz toda a diferença para a família também. Então, das famílias estarem atentas. Se a minha criança, meu filho não está dentro do desenvolvimento, está com algum atraso, eu fico de olho. Se eu percebo que a criança não evolui, busca uma avaliação com um profissional, conversa com o pediatra. E então, eu acredito, sim, que faz toda a diferença. E falando da situação que eu tenho, que eu participei, é de uma criança que teve o seu diagnóstico agora, neste ano, que ela está no 6º ano. Mas, claro, essa criança teve todo um prejuízo na pandemia. Então, ela estava no pré-2, que é o ano que antecede o 1º ano, e aí ela estava na pandemia naquele período. Então, ela fez o 1º ano e o 2º ano no período da pandemia. Então, ela foi muito prejudicada e isso também fez com que o diagnóstico viesse mais tarde. E ali também eu acredito que o impacto
de não terem percebido também na escola, não terem orientado, da família buscar, porque já não estava evoluindo. Então, faz diferença, sim, o conhecimento. Perfeito, Maria. Eu queria aproveitar, tem uma pergunta, a André escreveu, queria saber se uma criança com dislexia tem direito ao AEE. Passei por 15 sessões com a psicopedagoga e ela disse que sim, mas a escola, segundo a escola, diz que não. Então, na verdade, se é só dislexia ou só TDAH ou dislexia e TDAH, essa criança ela não entra, né, naquele circo não, como eu posso falar? Público, brava, naquele público que seria crianças com transtornos globais, alta dotação, superdotação, né? Então, quando você não entra nesse quadro, você não tem direito à sala AEE. Por quê? Vamos ser aqui bem sinceras, né? A criança que tem dislexia ou TDAH, ele precisa de intervenções fora da escola, né? Ele precisa desse auxílio profissional fora da escola. Na escola, o que ele precisa? Ele precisa de tempo, porque tudo aquilo que ele processa é lento. Então, essa lentidão traz para ele que, às vezes, a professora fala, você não terminou ainda, todo mundo, né? Até o menino lá, o superdotado, ou que tem TEA, ou o que tem síndrome de Down, todos terminaram, a classe inteira, só o disléxico que não, está copiando. Então, assim, toda essa parte de decodificação, codificação, para ele é lento demais. Se ele não tiver tempo para fazer as coisas, ele vai sempre ser... A professora vai achar, né, ou a psicopedagoga vai achar que ele precisa da salinha aí, mas na verdade ele não precisa. Ele só precisa, como a Maria falou agora, a criança disléxica, ela precisa do sistemático, do gradual, do repetitivo, que mostra o exemplo e depois deixa ele fazer. Porque ele sabe fazer, porque ele tem inteligência normal ou acima do normal. Ele só precisa do tempo dele, alguém que mostre o exemplo que ele faz. E aí ele vai fazer, ele vai embora. Como ela falou, a aluna chegou em casa super contente, eu aprendi regra de 3. E é isso. E é uma criança normal. Ela não precisa de sala ela não precisa de sala que faça trabalho de coordenação motora mais específica para uma criança com deficiência física ou intelectual. Não é esse o nosso objetivo aqui, né? Não é isso que a gente está falando. Ela precisa, sim, da psicomotricidade, porque ela tem o problema, né? Quem tem disgrafia, mas mesmo quem tem dislexia, aquela dificuldade de escrever, ela vai precisar, sim, da psicomotricidade para memorizar o conteúdo escolar enquanto está jogando uma bola ali, está falando a tabuada, né? São outros, um outro discurso, né? Mas não precisa, ela não entra nessa... E tá certo, viu? Eu concordo plenamente que essa criança disléxica, ela não precisa entrar na sala E e normalmente não entra mesmo, a escola tá certa, tá? Só para responder a Andrea. Foi meio confusa a minha fala? Não. Para mim tudo foi certo. Claro. Que eu fui pegando uma coisa, aí eu fui lembrando de outra coisa, tropeço. Não, tudo certo. Não, eu entendi direitinho. Foi claro. Foi claro, né? Gente, nada. nosso tempo está acabando. Nossa, muito rápido! Já estamos indo para o final. Passou muito rápido. Muito rápido. Passa. Né? Mas foi maravilhoso. E... Ai, Carol, desculpa. Quer fazer a última? Te cortei. A última pergunta? Quer fazer uma última pergunta? Não, eu acho que o que tinha... A gente não... Tem algumas que nós não fizemos, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Você vai ficar muito extenso. Mas
eu acho que a parte mais importante é que os pais, professores, profissionais vejam a importância de um profissional bem informado, né? Quer dizer, a Maria não dá só o auxílio dela, né? O trabalho não é só para o aluno ou para o paciente, vai muito além, vai para os pais, vai para a escola, vai para os professores, né? Vai na sala de aula. E é isso que um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo precisa ver, que ele precisa ir além, né? A excelência. Eu aprendi isso agora na vida adulta, depois que eu descobri que eu tinha dislexia. Olha que interessante. Porque até quando eu não sabia, né? Eu fazia as coisas assim, eu queria fazer tudo, então eu fazia meio que meia boca ali, mas eu tinha feito tudo. Hoje que eu me conheço, eu falo, não, eu vou fazer uma coisa, mas eu vou fazer com excelência. Eu vou dar além, eu vou dar o meu máximo, né? Mas eu vou fazer uma coisa por vez. E isso tá me trazendo, assim, sabe, não é empoderamento, mas consciência de quem eu sou, tranquilidade, porque eu sei que eu tenho tudo organizado. As pessoas me veem e falam, como é que você consegue fazer isso? Aí eu falo, peraí, faz assim, assim. Não, mas eu preciso fazer tanta coisa, senão o tempo não rende. Eu falo, não, mas calma, né? Se você fizer uma, vai ser melhor, faz com excelência. Então, isso mudou a minha vida profissional, vida familiar, né? E é importante a gente ter essa consciência. Eu só tive agora na vida adulta. E é importante, se você está ouvindo isso, né, esse podcast, essa transmissão, faça tudo com excelência. Se tiver que cozinhar para o seu filho, né, faça a melhor receita, gasta o melhor tempo. Se tiver que levar alguém, dar uma carona para alguém, dê com vontade, né, com prazer, porque quando você faz com excelência, o retorno, isso volta, gente, para você. Isso volta. Então, é muito bom, muito bom. Se conhecer. Se conhecer, exatamente. Se conhecer é tão importante, né? É tão sensacional de se conhecer, de saber quem a gente é. Nossa, eu também só tive essa mudança na vida adulta, e para mim são duas coisas. A gente se conhecer, fazer isso que você falou com excelência e agradecer. Hoje eu até postei botei um story de um menininho autista falando, depois escutem toda a fala dele, a coisa mais linda, e no final ele fala, hoje eu agradeço o meu autismo, alguma coisa assim, né? Gente, como é importante a gente agradecer também. Eu sou disléxica, obrigada, Senhor, porque eu tenho uma missão sendo disléxica, e Deus me fez criativa, diferente, né? Tantas coisas legais, assim, é tão bom a gente agradecer tudo, né? Então, eu tenho esse hábito, Carol, de fazer assim, eu tô arrumando a cama, eu falo, obrigado, Senhor, eu tenho uma cama quentinha para dormir, tô varrendo o chão, eu falo, obrigado, Senhor, se eu tô varrendo o chão é porque eu tenho uma casa, né? Eu vou agradecendo tudo, assim, tudo que eu vou fazendo, e aí ele também vai fazendo assim com mais gosto, né? Com mais vontade as coisas. E eu gosto também de saborear o caminho, de fazer, como a Carol disse, fazer uma coisa de cada vez e fazer muito bem feito. Porque hoje a gente está achando até muito bonito muitas vezes, porque a gente vê todo mundo fazendo tudo e a gente pensa, nossa, mas que pessoa poderosa, mas qual é a qualidade do que a gente está fazendo? E eu acredito que para a gente poder evoluir, a gente tem que dar uma freada, e observando aonde a gente está indo, aonde a gente quer chegar. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. Verdade. E, Maria, deixa um recado para as pessoas que estão te ouvindo, para os profissionais, para os pais, para os psicopedagogos, professores, escolas. Qual o recado que você deixaria para eles hoje? Eu quero falar que o mundo, na verdade, foi construído para pessoas ditas normais ou típicas. E as escolas, elas também foram construídas no passado, as escolas regulares, para pessoas típicas, que a gente diz normais, mas que nós estamos em 2025 e nós estamos vivendo uma sociedade diversa,
onde todo mundo está vivendo junto, porque uma vez as pessoas com algum transtorno, alguma dificuldade, elas ficavam muito excluídas. Então, o que eu quero dizer, tanto para os profissionais, quanto para os pais, que a gente tem que se preparar para essa sociedade que está posta. E isso exige de nós, às vezes, desacomodar um pouco, olhar para quem está na nossa frente, qual é a necessidade dessa pessoa, ter sensibilidade. Eu acredito que sensibilidade seja uma palavra muito especial, assim, mas a gente realmente saber o que ela quer nos dizer. E afetividade, outro dia eu ouvi uma profissional falando, e aí ela estava falando do mau comportamento de algumas crianças e tal, e ela fez uma intervenção num local público, e ela disse que nós estamos aqui para afetar as pessoas. Isso me atingiu de um jeito, porque quando a gente escuta a palavra afetar, a gente pensa que é uma agressão, mas não é afetar, a gente pode afetar a pessoa de forma positiva, né? E que a gente coloque isso no nosso cotidiano, que a gente de manhã acorde, pense qual é o nosso propósito, qual é a minha função como professor, como eu posso fazer a diferença na vida dos meus alunos, como pai, qual é a diferença que eu posso fazer na vida dos meus filhos, e como profissional também, que a gente utilize mais da nossa ética, da nossa responsabilidade. Acho que eu gostaria de dizer isso para as pessoas. E quero terminar com uma frase que eu construí nesse processo, quando eu vinha pensando nesse podcast, que hoje a vida nos exige tanto, exige bastante. Então, vamos aliviar quando não é necessário pesar. Maravilhoso, isso mesmo. E agradeço mais uma vez vocês. Imagina, obrigada você, querida, pelo seu tempo. Aqui a Samara escreveu, obrigada aos profissionais pelo seu tempo, porque cada vez mais precisamos de mais informações para ajudar as nossas crianças. E é isso mesmo, eu faço das palavras da Samara as minhas também. Obrigada, Maria, pelo seu tempo. Sei que você é corrida, é trabalho, é a clínica, né? São os estudos. Sim. Então, queria agradecer também a Mônica, esse podcast, né? A gente já está indo para o 2º ano, e cheio de carinho, informações. Tanto eu quanto a Mônica, as duas são disléxicas, as duas não tiveram nem intervenção, nem o diagnóstico na infância. Então, para a gente é uma questão de honra, né? Trazer informação, trazer profissionais, e a gente espera que influencie e que ajude muitas famílias, muitos professores, né, a mudar a perspectiva e ver que tem esperança, sim, né, que tem uma solução, sim. Basta a gente ir atrás, se esforçar, deixar o tempinho aí para não só para o lazer, mas também para os estudos. É isso. Verdade, nosso podcast é a nossa missão de botar muita informação para ajudar as crianças, os adultos, os jovens, né, para que principalmente as crianças não passarem pelo que a gente passou, porque a gente não tinha informação na nossa época, e os adultos, para a gente se reerguer, saber que nós somos capazes sim, podemos fazer o que a gente quiser. Então, nosso podcast maravilhoso, eles têm um carinho enorme, porque é a nossa missão, né, Carol? Obrigada, Maria, muito obrigada pela sua participação, foi incrível, a gente agradece muito, como a Carol falou, a gente sabe que nosso dia é corrido, e você tirou esse momento para conversar com a gente, foi muito importante, muito, muito obrigada. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E para todos que estavam aqui, muito obrigado. Quem vai assistir depois, muito obrigada também. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Gente, todos os episódios estão lá no Spotify, Dislexia com Café, e nas nossas redes sociais, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. E para quem quiser contatar a Maria, deixa seu @, ou o que você quiser deixar de contato, pode deixar aqui. Deixa aqui do ladinho. Não vai, acho que não vai aparecer. Ou vai? Podemos postar depois? Podemos, então tá. Não, ela pode colocar, vai aparecer sim, nas mensagens. Mas no gravado fica? Fica. Então beleza. Depois eu ponho na descrição também. Tá, mas bom. Agora quem estiver ao vivo já pode pegar o contato da Maria.
Então beleza. Maria, você atende online também? Eu usei esse recurso bastante na pandemia. Nesse momento, eu não tenho nenhum paciente online, mas eu faço sim esse trabalho. Perfeito. E eu quero parabenizar vocês por toda a informação que vocês espalham por esse mundo, né? Para quem quiser ter acesso sobre o assunto dislexia. E eu quero dizer para os pais, para os profissionais que têm interesse, escutem os podcasts das meninas, porque realmente é muito esclarecedor, dá para evoluir muito e elas falam de uma forma muito simples, que seja acessível para que todos compreendam. Eu parabenizo vocês mesmo, de coração. Obrigada. Então, gente, até sexta-feira que vem com mais um episódio do podcast Dislexia com Café. Um beijo. Tchau.